Olá, Umbanda! Olá, meu irmão, tudo bem com você? Eu sou Renato Tchalian. Eu sou a Silvana Tchalian. E sejam muito bem-vindos a mais um Devaneios de Umbanda. Se você é novo no canal, meu irmão, acabou de chegar, seja muito bem-vindo. Aqui é o canal de Umbanda e religiosidade. A gente de verdade espera, de alguma forma, te auxiliar na tua caminhada. Trocar experiência, trocar ideia, isso é muito importante no nosso dia a dia. Me dá uma oportunidade, nos dê uma oportunidade, se inscreva no canal, clica no sininho que aparece aí do lado para você ser notificado a cada vídeo que a gente faça. Pois bem, do que nós falaremos hoje, senhora Tchalian? Hoje nós falaremos sobre situações inusitadas, é isso? No terreiro? Olha, não é causos de terreiro, tá? A gente vai voltar com isso logo mais. Aliás, na última live deram a sugestão da gente fazer uma live só de causos de terreiro. Eu adorei a ideia, eu acho que tem muito sentido a gente fazer isso. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho de situações que mexeram com a gente. É, que deixaram a gente surpresos, assim, positivamente, né? Isso aconteceu comigo, com a senhora Tchalian, com certeza aconteceu com você. Aquela situação que você fala, nossa, cara, meu, tô no lugar certo, é isso. Olha que delícia vivenciar, presenciar uma situação como essa. Enfim. Manda bala. Começa você. Conta você, vai. Sempre eu começo. Ó, a primeira história assim que eu tenho é uma história que muitos de vocês já conhecem, mas foi a história de quando eu ganhei a guia de Pai Antônio, Preto Velho de Pai Zélio de Moraes. Foi quando eu ganhei a guia dele. Eu tinha meus 7, 8 anos de idade. A minha avó, a dirigente do terreiro que eu frequentava, ela foi junto ao pessoal do terreiro lá para o Rio de Janeiro para visitar a tenda Nossa Senhora da Piedade. Eu queria muito ir, minha mãe não deixou. Ah, já sei. Então o que acontece? Nossa sessão era de sábado à noite. E aí eu fiquei chateado duas vezes. Primeiro porque não ia ter sessão no sábado à noite, e segundo porque eu não tinha ido junto com a minha avó para conhecer o terreiro lá no Rio de Janeiro. Lá chegando, a minha avó conversando com a preta velha, minha mãe também, a Tiana. A Tiana tirou do pescoço dela a guia de Pai Antônio e falou, olha, essa aqui você entrega para aquele menino que queria estar aqui, que era eu. Que legal, né? E aquilo me marcou muito. Eu criança, Sua avó não tinha falado nada? Não tinha falado nada. E eu recebi essa guia, eu a tenho até hoje. Por acaso ela estourou, né? Mas tem as continhas. Mas tá lá guardadinha, tá lá guardadinha a guia, e hei de ir. Logo mais, morro de vontade de ir pro Rio de Janeiro, conhecer a tenda Nossa Senhora da Piedade. E lá com certeza eu pego outra. Enfim, comecei, agora vai você. Bom, os meus casos... Deixa eu fazer só um parênteses, desculpa. Pode ser, de repente, aquilo que te motivou até, de repente, a enxergar com outros olhos a Umbanda, a de repente falar, nossa, me senti em casa. Porque às vezes a gente tem aquele preconceito da religião, dos rituais, da forma de atuação, e quando a gente entende, muda a nossa cabeça. Enfim. Muito bem. Esse caso eu já contei outras vezes, mais de uma vez eu contei, mas assim, eu não posso deixar de contar, né? Até pra quem não sabe. Quando eu comecei a ir no terreiro com o Renato, que ele começou a me levar, e que eu no começo eu não entendia muito, né? Eu questionava demais. E eu lembro que tava muito frio, acho que foi mais ou menos em junho ou julho, foi bem nessa época de inverno. Você vinha do espiritismo. E lá era aberto, assim, tinha um portão atrás e entrava muito vento. Então eu tava com muito frio. E aí não tem como, quando você tá com frio, o que você faz? Assim, né? Eu tava assim com a perna toda cruzada, aí veio uma moça e falou pra mim, descruza o braço. Eu, tá bom, descruzei, né? Só que aí dali a pouco, sem pensar, eu cruzava de novo. Ela me falou acho que umas 2 vezes. Na terceira vez que eu fiz, sem querer também, não tava provocando, sem querer, ela me olhou, ela ia falar de novo, aí eu descruzei, né? Dei uma risadinha, mas eu ficava pensando, gente, pra que isso? O que tem a ver eu ficar com o braço cruzado, ficar com o pé no chão, e daí? Né? Enfim, tudo isso. Aí chegou minha vez, eu fui lá passar em consulta, que eu só fui pra ver como é que era, eu não quis falar nada, né?
E era a sessão de preto velho. E aí a pessoa que estava incorporada, né, com o preto velho, estava sentadinho no banquinho, eu ajoelhei. E aí ele falou assim, só um minutinho, minha filha. Não, um minutinho não, né? Falou só um pouquinho, minha filha. E aí tava preparando o cachimbinho dele. E eu pensando, ai meu Deus, pra que preciso usar esses cachimbos? Pra que isso, né? Eu só na minha cabecinha. Lembrando que o espiritismo, eles falam que não precisa de nada disso. E se precisa disso é porque é atrasado. Não, não é atrasado. No meu espiritismo, no não. No seu não, mas em muitos é. É, mas deixa eu deixar claro que o meu não tinha esse tipo de preconceito. É que é outra religião, então a gente não falava sobre cachimbo. Não vai falar sobre isso, né? Vela, a gente não acende vela também. Só fala que não tem necessidade. Não critica os outros. Então eu falava, ai gente, pra quê, né? Que precisa de cachimbo, ai que saco. E eu lá, né? Aí, enfim, aí ele falou pra mim, com toda a calma do preto velho, né? Falou, a Fia tá perguntando por que do meu cachimbo, né? Aí eu, tô. Aí ele me explicou que, assim, eu não lembro as palavras certinhas, né, do preto velho, mas ele disse que aquilo era uma forma de defumação, que era pra tirar todas as impurezas. Ele falou de um jeito simples, mas assim, lindo, que eu fiquei de boca aberta, que eu falei, tome, bem feito. E aí depois disso ele falou assim, a Fia também não sabe por que não pode cruzar os braços, né? Imagina, eu tava lá na assistência, as cortinas fechadas, ele nem sabia o que estava acontecendo. E aí ele me explicou também que a vibração, enfim, é a troca de energia, né? Então a energia boa entra por um lado e a ruim sai pelo outro. E também eu fiquei assim, eu saí de lá, eu falei, gente, como eu sou ridícula, como eu sou imbecil. E aí isso que me chamou a atenção, né? E até eu falei pro Renato, nossa, Renato, olha o que aconteceu comigo. E assim, e é engraçado que isso precisava acontecer, porque tem gente que vai nas casas e fala, mas ele não falou nada, ele não adivinhou o que eu tava pensando, então a pessoa não é boa. Não é a entidade nada, é o médium que fica... O terreiro não é bom. O terreiro não é bom. Mas não é, você vê, pra mim, aquilo pra mim era importante porque eu tava incrédula. Eu não ia mais nas sessões com o Renato. Eu não ia, pra quê, entendeu? Tipo, se eu fosse lá, tomasse um passo e falar, tá bom, filha, tchau. Eu ia falar, Renato, desculpa, eu não vou mais, eu respeito sua religião, mas eu vou continuar na minha, no espiritismo, que é o lugar. Então precisou que isso acontecesse pra me despertar, porque realmente eu precisava disso. Então me deu um estalo que aí eu comecei a ler, comecei a me interessar. Eu tive um monte de pergunta ali na hora, né, e o Renato sabia me responder, mas mesmo que ele não soubesse, com certeza eu teria ido atrás, porque eu fiquei assim encantada com as palavras do preto velho, né, que foi a coisa mais linda. E foi isso, então esse Te mudou, né? Me mudou. Eu relembro de um caso que não é um caso muito comum acontecer na Umbanda, né? A gente tem o costume de obsessor, a gente levar embora, né? E ponto final, feito o transporte. Mas eu lembro de uma doutrinação que foi muito legal. Na verdade, eu era adolescente, a gente estava num domingo à tarde, na casa da minha avó. Eu vivia na casa da minha avó. E do nada, ela chegou no quarto, de repente, e falou, vamos pro terreiro agora. Tem que ser agora, vamos pro terreiro. A gente, meu Deus, o que aconteceu? E eu já pensei, da hora, vamos lá, ixi, demorou. E ela falou, tem um espírito trevoso lá na porta e a gente tem que ir lá acudir ele agora. Nossa. E realmente a gente foi. Fomos pro terreiro naquele momento e tal. E eu lembro certinho o caboclo chegou, ele preparou, então assim, ele fez um preparo energético na casa. Eu lembro que, como eu era adolescente, eu não incorporava ainda nada, eu só ajudava, né? Eu não faria a menor falta se eu não tivesse ido naquele dia. E o caboclo riscou um ponto de Ogum e falou, você fica aqui em cima, filho. Aí eu fiquei lá em cima, lá quietinho. Você fica rezando, cantando pra Ogum o tempo todo. E aí eu tava imaginando que ela sei lá, de repente meu tio, que era o pai pequeno da casa, ele iria fazer esse transporte, ele que ia agir nesse sentido. E pra minha surpresa, o caboclo falou, não, eu vou buscar, eu vou trabalhar.
Aí eu, mano... Enfim, aí foi e esse espírito ele veio na minha avó. E minha avó já era uma senhora. E eu vi a minha avó numa posição, assim, que eu não acreditava. Eu falava, meu, não é possível, cara, que tá ali. E assim... E a conversa foi pesada, assim, não precisa entrar em detalhe de como foi a conversa, enfim, eu nem recordo muita coisa. Eu sei que eu cantando pra algum, diversas vezes ele falava assim, você para de cantar, que tá me incomodando, alguma coisa nesse sentido. Enfim, ficou ali um tempo, teve uma doutrinação, teve um auxílio, um amparo espiritual. O que me chamou muita atenção foi a parte física do negócio. Como assim? A parte espiritual eu não sou clarividente, eu não estava enxergando. Na hora que esse espírito trevoso, na hora que ele desincorporou, né, na hora que ele saiu da minha avó, a minha avó estava no chão, branca, pálida, sabe, o lábio branco, sabe, tipo, desmaiada. Ela estava desmaiada. Detalhe que o caboclo falou que isso deveria acontecer, olha que coisa louca. E ela estava ali desmaiada. E ela voltou depois de uns 30 segundos, um minuto, não demorou. Mas ela só voltou, ela só abriu o olho, já incorporada. E assim, ela tava branca, pálida, tipo nossa roupa. Tipo eu, assim. Tipo nós. E de repente, num piscar de olho, ela tava normal, já levantando com o caboclo incorporado. Falei, caramba, cara, como assim, meu? Ela tava ali desmaiada, agora tá aqui o caboclo já falando e, ó, foi assim, foi assado, fizemos assim, fizemos... Caraca! E e um detalhe importante, quando acabou o trabalho, a minha avó, que possuía clarividência, ela chorou, porque ela ficou com dó desse espírito trevoso. Ela falou, filho, na hora que ele tava chegando, eu via, parecia que tava despedaçando, sabe, tipo, andando, caindo pedaço, o rosto tudo meio comido. Ela falou, olha, é uma visão horrível. E na época não tinha os mesmos livros, talvez o mesmo ensinamento que tem hoje. Hoje a gente sabe que tem formas lá no como é que eu falo? Não é no inferno, mas lá pra baixo que o espírito vai perdendo a forma humana, né? Os mais trevosos. Isso, eles vão perdendo a forma humana, vão se transformando. No fundo do umbral, assim. Em formas animalescas e tal. É. Então não tinha esse ensinamento à época. E o jeito que ela passou, nossa, até eu fiquei com dó, assim, impressionado. Impressionado, né? Essa é a palavra. Eu fiquei impressionado. Foi bem interessante essa história. Pra quem viveu, então, foi incrível. Tudo bem, agora eu. Bom, essa sim, mexeu bastante comigo. Porque assim, lá na casa onde a gente trabalha não tem cambone fixo. Então cada sessão a gente tá com um. E eu peguei um médium dessa vez, uma médium. Enfim, aí veio uma moça que tava grávida. E aí ela contou, né? Ela na verdade ela chegou chorando já, que ela havia perdido o bebê. Aí ela falou assim, mas... Ela era uma consulente contínua da casa. Ela ia sempre. Mas eu não sabia que ela tava grávida, né? Ela já chegou chorando, falando que ela tinha perdido o bebê. E ela tava muito chateada. E ela falava, pai, por que o senhor não me falou que eu ia perder o bebê? Você deixou eu ficar feliz. Eu tava feliz da vida. Eu falei que logo logo ele ia estar correndo por aqui. Pra que o senhor fez isso comigo? E aí depois, uma semana depois, eu perco o nenê. Aí eu, nossa, né? Eu lá assim já olhei pra cara da médium, que tava incorporada com o caboclo, ou era preto velho? Agora eu não me lembro. Não, eu não lembro, acho que era caboclo. Aí ele falou pra ela, falou assim, filha, como é que a gente fala pra uma mãe que ela vai perder o bebê? Nossa, aquilo assim eu fiquei, gente. Ele falou assim, como é que eu ia te falar? Olha, você tá feliz, mas você vai perder, tá? E assim, aquilo disse tudo. A própria consulente falou, você tá certo, você tem razão. Não dá, tem situações que não dá pra gente falar. Então, esse é curtinho, mas me deixou assim bem, eu falei, puxa vida. Depois eu fiquei refletindo sobre isso. Tragam um Oscar pra esse mito. Eu ainda não tava grávida, eu acho que eu ainda nem pensava em engravidar.
Então, foi isso. Na nossa doutrina, quem tem que falar o nome da entidade é a própria entidade, tá? Então, ninguém vai chegar para você, médium, e falar assim: olha, você incorpora o caboclo pena branca, o caboclo pena verde, o caboclo pena azul, 7 flechas, 7 estrelas. Não somos nós que falamos, nem as nossas entidades, e sim a tua entidade. No momento certo, ela vai te passar o nome dela e o ponto riscado de trabalho dela. Porém, uma vez a gente estava no terreiro e estava no momento de desenvolvimento. Então, no desenvolvimento, os médios ficavam lá girando, né, no espaço deles, e nós estávamos na tabaque cantando pro desenvolvimento. E era uma sessão de baiano. E não é porque é sessão de baiano que vai desenvolver com baiano, vai desenvolver com todas as linhas. Então, chama caboclo, chama preto velho, e vai pro médium desenvolvendo e sentindo essas vibrações. E de repente, seu Zé estava olhando lá pro desenvolvimento, e olhando, e começou a olhar para um médium lá, um médium alto que a gente tinha, olhar, e ele olhava. Seu Zé baiano, tem um amor por esse baiano que acompanhava a minha avó. E aí ele olhou pra gente na tabaque, veio e falou baixinho: canta pro caboclo Birajara. Pra não dar nenhuma sugestão para nenhum médium, nós cantamos um ponto. Não sei se na sua casa canta esse ponto, e agora eu vou cantar. E como eu canto ruim, você pode baixar o volume, mas é um ponto que diz mais ou menos assim: tamandaré, auê, tamandaré, auê, o caboclo 7 estrelas, tamandaré, auê, o caboclo Tupinambá, tamandaré. Você vai falando o nome de vários caboclos. No meio desses caboclos nós colocamos o caboclo Birajara, tamandaré, auê. Vida seguiu. Deu uns 3 meses esse médium já incorporando. Aí um dia a gente tava tomando um café depois do terreiro, e ele era um médium que, assim, se a gente não tinha acesso a quase informação nenhuma na década de 90, mais ou menos, ele então menos ainda, que ele tinha acabado de chegar, caiu de paraquedas no terreiro. E a gente tomando um café, e ele: ô mãe, posso tirar uma dúvida com a senhora? Eu tô com um nome na minha cabeça, eu queria saber com a senhora se existe, que eu não sei nem se existe. Ela: fala, filho. Ele: ó, é caboclo Ubi. Ela: fala, filho. Ele: caboclo Birajara, mãe. Ela falou: claro que existe, filho, mas não falou se era o dele. Mas aí acho que ele teve a confirmação que ele precisava, e depois incorporado o caboclo, ele falou caboclo Birajara. É, que legal. Então foi muito legal. Mas foi muito interessante o seu Zé olhando, sabe? Tipo, olha aqui, olha o Birajara trabalhando ali. Canta pro Birajara. Que bonitinho, né? Eu achei isso muito legal. É. Bem diferente mesmo. E assim como essas histórias, tem alguma outra que você quer falar agora? Ou... Não, eu tava lembrando de uma... Não, é ridícula essa história, gente, mas é que é engraçada, tá? Eu vou falar rapidinho, nem devia, mas tudo bem. É porque, enfim, em uma sessão, assim, eu tenho pavor de barata. Eu tenho, gente, eu tenho muito medo de barata mesmo, tá? Não gosto. E o Renato também, tá? Mas se Nossa, alguém... eu tenho mesmo. Se alguém tiver que matar uma barata, esse alguém não sou eu, jamais. Tipo, eu saio e deixo a barata lá na casa. Eu saio da casa. Enfim, aí começou... Só fazer eu achei que você ia contar a história do santuário. Da Jana, lembra? Ah, é, também. Tá, tudo bem, depois você conta. Tá. Aí eu não lembrava dessa, é verdade. Enfim, aí logo que começou a sessão, assim, acabou a defumação, ia começar a chamar, eu vejo uma barata na parede do congá. Meu, mas era uma senhora barata, sabe? Desse tamanho, assim, ó. Lá no congá. Aí, oh, meu Deus! Aí eu cutuquei a Cambone, outra que tava do meu lado, e fiz assim: olha aquilo ali. E eu já meio paralisada. Ela: nossa, meu, gente, e agora? O que eu vou fazer se essa barata se mexe? Enfim, começou a sessão, a barata lá quietinha. Foram 2 horas de sessão, a barata no mesmo lugar, imóvel, tocando atabaque, enfim, tudo acontecendo normalmente, eu toda hora olhando. A barata tava congelada, parecia que tinha passado uma cola, assim, um spray nela, e ela ficou lá a sessão inteira. Impressionante, que acabou a sessão, ela não tava mais lá.
Ai meu Deus, cadê essa barata? Cadê? Não sei aonde a barata se enfiou. Sumiu. Mas não é engraçado isso? Não, essa foi legal. Porque imagina se a barata sai de lá, né? Vai pro meio. Tem mais pessoas que têm fobia de barata, né? Não sou só eu. Eu acho. Poderia assustar alguém, poderia dispersar todo mundo ali, né? Enfim, e aí foi engraçado. Conta do urubu. Do urubu foi assim, a gente tava indo no santuário, e lá no santuário tem A gente estava no santuário. a gente já tava lá, na verdade. Aí tem um espaço de esquerda, né? Então a gente tava conversando com o Exu. E tem a filha do Renato. A gente tava falando do seu tranca-rua, tá? Tem a filha do Renato que ela tem pavor de urubu. Aliás, assim, ela tem pavor de galinha. Enfim, né? Eu tenho medo de barata, ela tem medo de galinha, né? E o urubu é uma galinha gigante, né, pra ela. Então a gente tava lá conversando com ele e ela se agarrou no meu braço. Ela, ai meu Deus, urubu. Eu falei, calma. Aí o seu tranca falou assim, e ele tava vindo na nossa direção. Tava vindo, porque a gente tinha feito uma entrega, então tinha... Eu não lembro o que tinha exatamente, mas tinha farol. Tinha alguma coisa que tava chamando a atenção do urubu e ele queria ir lá xeretar. E ela se agarrou em mim, urubu vindo. E essa menina toda encolhida. Aí até que o seu tranca falou assim, ele não vai vir aqui. Não se preocupa que ele não vai vir aqui. Mas até eu duvidei, porque ele tava vindo. E assim, foi demais. Ele chegou perto, ele parou, olhou e virou as costas e foi embora. Nossa, foi sensacional. Foi sensacional. Até ela, assim, ela até soltou do meu braço. Ele falou assim, ele não vai vir aqui mexer com a gente. E não foi. Ele gosta de brincar, ainda falou, eu vou estar com medo, capeta. E ela tem pavor. Pode deixar que eu não vou deixar ele vir, não. Foi isso. Então foi bem legal. E pra encerrar, eu vou passar pra vocês uma história. Muitos de vocês devem conhecer já, mas aqueles que não conheceram, eu vou contar uma história. Tem outras que envolvem Pai Zélio e as entidades que eu acompanhavam. Certa vez, Pai Zélio de Moraes, incorporado em Orixá Malé, que era um caboclo de Ogum, que se manifestava no Pai Zélio. Eles estavam fazendo um trabalho na mata de consagração de um dos dirigentes das tendas que ele abriu. Me fugiu agora qual dirigente que era especificamente. E nesse trabalho utilizavam-se 2 pombos brancos. Pombo vivo, tá, gente? Não é, pelo amor de Deus. E ao chegar, estava um dia bonito, sol, estava um dia gostoso. E quando eles chegaram, começou os trabalhos, o Orixá Malé chegou e falou, vai chover, dá aqui os pombos. Abriu a gaiola que eles estavam, falou assim, ó, vamos para aquela árvore lá. Os pombos bateram asas e foram para aquela árvore e ficaram lá. Mas ninguém acreditou que ia chover, porque estava sol. Pois bem, choveu, claro, óbvio. Os pombos ficaram lá, quietinho. Acabou de chover, o Orixá Malé falou, vem. Os pombos voltaram, entraram na casinha e ficaram lá, enquanto era feito o trabalho. No final liberou os pombos mesmo, é normal, tá? Mas enfim, assim, liberaram vivos, né? Liberaram vivos, claro, para eles saírem voando. Assim como tem essa história, tem outras histórias mais que envolvem Pai Zélio, Pai Antônio, Caboclo das 7 Encruzilhadas, Orixá Malé. E a próxima história, se vocês gostarem do que a gente gostarem desse molde de conversa, a gente vai fazer outras vezes. Deixa eu só contar, eu acabei de lembrar, essa é bem curtinha mesmo. Lembra, eu só não sei se era, acho que era o Exu também, que a gente tava no santuário e assim, esse dia não tinha vento nenhum. Tava um dia bem gostoso, enfim, não tava ventando. Mas aí eu conversando, eu acho que era o seu tranca-rua, eu conversando com ele, e eu vi uma folha de uma árvore, era uma folha grande, que ela ficava balançando, só aquela folha balançava, nenhuma mais balançava, você lembra disso? Era o Exu? Era seu tranca. Que aí eu falei... A gente não fala seu tranca, é o seu tranca que trabalha comigo, tá? Aí eu falei, seu tranca, tá me chamando atenção aquela folha daquela árvore que não para de mexer? Aí parou. Gente, parou de mexer na minha cara. Aí ele falou assim, é o seu Exu que tá balançando. Aí eu falei, é mesmo? Ele quer ver, balança de novo. E a folha não começa a balançar? Gente, pelo amor de Deus, né?
Enfim, foi demais esse dia. Aí eu fiquei impressionada. Mais uma, né? Aí eu, nossa, né? Enfim, aí a gente ficou conversando. Aí ele ficou fazendo também, brincando. Vem pra cá, para de mexer. E parava de mexer. É demais, é demais. Enfim, se vocês acharem interessante esse quadro, se vocês têm ideias, veja, não são causos de Umbanda. O caos ele é mais profundo, é mais discorrida a história. Aqui é só um flashzinho pra gente bater um papinho. Coisas assim que deixaram a gente surpresos, né? Manda pra gente. Situações inusitadas. Manda pra gente, a gente fala. Se gostaram, eu vou continuar contando os causos. O próximo que eu vou falar de Pai Zélio é a história do sapo, do copo d'água e do sapo, que é uma história bem legal também. Enfim, é isso. Alguma coisa mais, Su? Não. Tem algumas outras, mas tudo bem. Ótimo, a gente junta para próximos vídeos. Então, meu irmão, minha irmã, é isso. Minha gratidão, meu axé, meu saravá e um grande abraço. Tchau.